Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Dicas são preciosas de Bispoeta. Dicas são preciosas, procede de indica. O dicionário explica e é sempre trabalhosa, pois aquele que a oferece trilhou o caminho das pedras, embrenhou-se na selva, na pesquisa que enobrece. Todo conhecimento deve voar nos continentes e chegar a todas as gentes, espalhado pelo vento. A mente deve estar aberta para aprender de novo com o sábio e com o povo e manter-se sempre alerta, olhando todos os sinais, vindos de todas as partes, e nunca desistir do combate. A vitória vem nos finais. Valorize sempre a dica, seja também um indicador. O suor tem mais valor, torna a vida mais rica. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final, se você puder, coloque sua observação, coloque sua pergunta, sua opinião, coloque sua indicação, como foi dito no poema. Nós teremos o maior prazer de responder a todas as questões. Tudo bem? Vamos, Elide? Vamos. Vamos. Estamos na oração e as funções oracionais. Essa é a 18ª parte. Os tipos de argumento determinantes do predicado complexo. Acrescente-se ainda a possibilidade de poder esse pronome duplicar o complemento indireto na mesma oração, sem que esse termo esteja obrigado a topicalizar-se, isto é, a aparecer antecipado na oração. Exemplo: sempre lhe dei ao aluno muita atenção. Vejam que aqui existe uma repetição para enfatizar a quem a pessoa está dando atenção. Sempre lhe dei. Lhe dei para quem? Para ele. Mas para quem? Ao aluno, muita atenção. Então aqui nós temos uma partícula que está destacando, está explicando para quem foi dada atenção. Ao aluno, sempre lhe dei muita atenção. Note que aqui foi colocado no início, ao aluno, mas poderia perfeitamente ser feita a construção como foi feita no exemplo anterior. Assim, o complemento indireto é um termo que se distancia mais da delimitação semântica do predicado complexo e parece melhor um elemento adicional da intenção comunicativa que fica no esquema sintático a meio caminho entre os verdadeiros complementos verbais e os adjuntos circunstanciais. Os estudiosos têm encontrado dificuldade em estabelecer um rigoroso critério de identificação do complemento indireto, preferindo servir-se concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo, de critérios léxicos, formais e sintáticos. A integração da relação predicativa se faz imediatamente com o complemento direto e relativo e só mediatamente com o complemento indireto. Tanto é assim que em condições normais, isto é, quando não se trata de evidente elipse ou de auxílio de entorno, não se pode eliminar o complemento direto ou complemento relativo, mas é possível não anunciar o complemento indireto. Isso é palavroso, hein, Elide? Muito. Vamos molhar o bico e daqui a pouco nós prosseguimos. Lembrando que o professor Bispoeta está em todas as redes sociais, inclusive está com mais de 800 textos, né, professor? No Recanto das Letras. Exatamente, Elide. Lá tem texto, tem quadras, tem minimalista, pensamentos, né? É só entrar.
textos falando sobre a língua portuguesa e outros. Certo. Muito obrigado, Elide. Você é sensacional. Eu estou trazendo aqui hoje o Michaelis, que é uma das fontes que eu utilizo para fazer as pesquisas em inglês, inglês-português, português-inglês. Embora a nossa aula seja de língua portuguesa, como hoje nós estamos sendo invadidos cada vez mais pelos termos em inglês, nós temos sempre que ter um dicionário como esse, que é um dicionário de referência, o Michaelis, para nós fazermos as nossas consultas também em inglês. Aproveito a oportunidade para dizer para vocês que eu estou também no Google Maps. O que faz o Google Maps? Eu visito alguns estabelecimentos, tiro algumas fotos, coloco o meu parecer a respeito daqueles estabelecimentos e isso tudo vai para o Google. Quando eu faço isso, o Google me pede informações a respeito desses lugares, perguntas, eu respondo essas perguntas e qualquer pessoa pode fazer isso também. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas é muito prazeroso, porque vocês podem também ser indicadores, como eu citei no poema. Tudo bem? Bem, vamos deixar o Michaelis aqui descansando e vamos prosseguir, porque nós estávamos dizendo que é possível não anunciar o complemento indireto. Vamos ver como isso se dá nos seguintes exemplos. Vi o acidente. Aqui fica perfeitamente claro o que foi que nós vimos. Se eu perguntar para Elide, se eu disser para você, Elide, vi, o que imediatamente você vai perguntar? O quê? No caso aqui é o acidente. Portanto, essas duas construções que aparecem aqui do lado são construções não possíveis de se realizar. Por isso que elas aparecem aqui com esse asterisco, conforme nós já dissemos. Sempre que for uma construção agramatical ou uma construção incompleta, uma construção não aceita pela gramática, vai aparecer com esse sinal que é o asterisco. Preciso, se eu disser para você, Elide, preciso. Do quê? Exato, de auxílio. Por isso que o preciso está sozinho aqui e não é possível de se realizar. Mas escrevi cartas aos pais. Ou escrevi cartas. Simplesmente escrevi cartas. Não preciso especificar para quem escrevi essas cartas. Queixou-se da turma ao diretor. Queixou-se da turma. Não importa para quem a pessoa se queixou da turma. Embora o complemento ou objeto indireto integre o conjunto verbo mais complemento direto ou complemento relativo, as circunstâncias do discurso, os entornos, a referência anterior ou seguinte ao discurso, permitem que se omita o complemento direto ou complemento relativo, permanecendo na oração apenas o indireto, ou se pode omiti-lo, deixando apenas um daqueles complementos. Vamos no exemplo que é sempre melhor. O diretor escreveu aos pais. Lembre-se que aqui nós temos a contração da preposição a, mais o artigo definido masculino plural os, fica aos. O diretor escreveu cartas. Então nós temos duas opções. O diretor escreveu cartas aos pais ou simplesmente o diretor escreveu cartas. Os vizinhos se queixaram à polícia. Os vizinhos se queixaram do barulho. Então temos também duas possibilidades. Bem, agora nós vamos entrar na letra F, que trata do objeto indireto e adjuntos com preposição para. Cabe insistir que a preposição introduz o complemento indireto. É a. Se vocês quiserem saber mais sobre preposições, é só ir lá na playlist. Tem várias teleaulas falando somente sobre preposição. Muitas vezes parece que nesta função se acha a preposição para, já que a e para se alternam em muitos esquemas sintáticos, mas não quando se trata do complemento indireto, o que só raramente acontece. Exemplo: alguns alunos
compraram flores para a professora. Esse é um verbo que nós chamamos, que é um verbo que precisa de dois complementos. Ele pode precisar de dois complementos. Um complemento direto, que é o flores, que não necessita de preposição, e um complemento indireto, que é o para a professora. O para aqui é a preposição que está indicando que esse complemento é um complemento indireto. Logo, se nós fôssemos analisar, seria: os alunos compraram. Compraram o quê? Flores, objeto direto. Compraram flores para quem? Para a professora, objeto indireto. Tudo bem? Bem, estamos encerrando por aqui esse módulo. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam apreciando as teleaulas. Estou muito feliz por poder compartilhar esses momentos e vou dizer mais para vocês. Esse é um momento de alegria para mim. Por quê? Esse não é o meu único trabalho. Eu realizo também outros trabalhos. Mas é justamente aqui, nesse trabalho, que eu vou chamar até que é um momento de lazer, esse compartilhamento dessas informações, é um momento muito prazeroso, porque é a oportunidade que eu tenho de deixar registradas algumas impressões sobre a língua portuguesa e também outros conceitos, como esses conceitos que de vez em quando eu trago aqui para vocês. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.